Nossa aula de hoje vai tratar sobre os direitos da personalidade. E o que devemos entender como direitos da personalidade? São qualidades e atributos ligados à pessoa que são deferidos ao sujeito para que ele exercite a sua personalidade na sua plenitude. Todo direito civil é constituído a partir dos direitos da personalidade. Nós já estudamos nas aulas anteriores que toda pessoa tem personalidade jurídica. E você tem que assimilar que toda personalidade jurídica tem direitos da personalidade. O artigo 11 do Código Civil traz para nós algumas das características do direito da personalidade. Ele afirma que os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis e indisponíveis, visto que não pode o exercício deles sofrer limitação voluntária. Se perguntarem para você quais as características dos direitos da personalidade com base no Código Civil, você responde: são intransmissíveis, irrenunciáveis e indisponíveis, por não poderem sofrer limitação voluntária. Mas você não pode esquecer que podem ocorrer exceções previstas na lei que tornam os direitos da personalidade transmissíveis, renunciáveis e disponíveis. Portanto, se uma afirmativa na prova disser que os direitos da personalidade, de acordo com o Código Civil, são intransmissíveis, irrenunciáveis, indisponíveis, essa afirmativa estaria errada, pois a lei traz exceções. Vamos fazer a leitura do artigo 11. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, olha aí, exceções dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Com a leitura desse artigo, nós percebemos que os direitos da personalidade são intransmissíveis, são irrenunciáveis, são indisponíveis, mas que podem ocorrer exceções trazidas pela própria lei. É mais correto afirmar, então, que, salvo as exceções previstas na lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, são irrenunciáveis e não podem, em o seu exercício, sofrer limitação voluntária. Faça essa anotação para que você não se esqueça desse detalhe. Após essa análise, você deve ter percebido que as características do direito da personalidade não são absolutas. Além disso, a doutrina também entende que o rol dos direitos da personalidade são apenas exemplificativos. É lógico que por fundamento é um princípio da dignidade da pessoa humana, que está previsto na Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3. Quando nós falamos que os direitos da personalidade não são absolutos, podemos traduzir que eles admitem exceções. Para exemplificar o que eu estou dizendo aqui a vocês, vamos ter o enunciado 4 do CJF, que diz: o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária desde que não seja permanente nem geral. Ora, se ele não é permanente, ele pode ser transitório. E se ele não é geral, ele pode ser específico. Dá para perceber que o exercício dos direitos da personalidade ele pode sofrer limitação voluntária desde que seja transitório e desde que seja de forma específica. Só para exemplificar esse assunto, vamos mencionar o famoso caso no Brasil, que é o caso da atriz Maitê Proença. Ela havia tirado algumas fotos para a revista Playboy. Essas fotos, inclusive, foram publicadas nessa revista. Depois de alguns anos, um jornal do mesmo grupo econômico da revista havia publicado uma dessas fotos que não tinha sido veiculada naquela revista nos jornais. Insatisfeita com a atitude do jornal, a atriz acionou ele na justiça, pleiteando uma indenização. E o fundamento foi que ela autorizou a Playboy a divulgar a sua imagem seminua, na revista, de forma específica, e não havia autorizado para o jornal publicá-la, ou seja, não havia uma forma geral. Ela ganhou a ação. Então, com base nisso, não se esqueça também que os direitos da personalidade, eles são imprescritíveis. Imprescritíveis por quê, professor? Porque a ausência do seu exercício não gera sua perda. No entanto, havendo uma lesão ao direito da personalidade,
nascerá para o lesado uma pretensão de reparação civil e essa submeterá ao prazo prescricional de 3 anos, conforme está previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º. Agora, se a pessoa deixou passar esses 3 anos, a pretensão da reparação estará prescrita. Não se esqueça, os direitos da personalidade são imprescritíveis, mas a pretensão, isto é, mover uma ação de reparação civil pela sua violação, prescreve em 3 anos. O objetivo da lei é proteger o direito da personalidade durante a vida. Por isso podemos afirmar que os direitos da personalidade, eles são vitalícios. Tudo que nós vimos até agora está relacionado com o lesado direto. Mas existem também os lesados indiretos, ou também pode aparecer na prova como lesão indireta, ou lesão reflexa, ou ainda lesão oblíqua ou por ricochete. Essa lesão indireta, ela configura-se quando, na tentativa de lesionar a personalidade do morto, acaba-se por lesionar a personalidade de alguém que está vivo. É isso que denomina-se de lesão indireta. Um exemplo é quando um jornal ou qualquer outro veículo de comunicação passa a denegrir a imagem de uma pessoa que já morreu. Com certeza, essa pessoa que já morreu não vai sofrer, mas os filhos dessa pessoa podem se sentir muito mal com o que o jornal está falando, ainda mais sendo mentira. Nesse exemplo, os filhos são considerados lesados indiretos, ou também por ricochete. É importante que você saiba quais seriam os legitimados a alegar a lesão indireta. O Código Civil aponta o cônjuge sobrevivente, os parentes em linha reta, que são ascendentes e descendentes, pais e filhos, e os colaterais até o 4º grau. Atenção aqui com o 4º grau, porque eles podem trocar na prova e ao invés de colocarem 4º grau, colocarem 3º grau. E isso para quê? Para confundir você. Vou repetir. No caso de legitimados, para buscar uma indenização como lesado indireto, além do cônjuge sobrevivente, o ascendente e os descendentes, nós temos os colaterais até o 4º grau. Lembrando com você que o parente colateral de 2º grau é o seu irmão. Colateral 2º grau é o seu irmão. Parentes de 3º grau são os seus sobrinhos e os seus tios. E o de 4º grau são os seus primos. Vamos ver o que diz o artigo 12 e seu parágrafo único do Código Civil. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. É bom a gente apontar um detalhe com relação aos lesados indiretos, relacionado aos direitos de imagem. Na lesão indireta, com relação ao direito de imagem, o artigo 20, parágrafo único do Código Civil, traz uma regra mais restritiva, ou seja, uma regra mais específica. Os legitimados são o cônjuge e os parentes em linha reta, que são os ascendentes ou os descendentes. O legislador não mencionou aqui os colaterais até o 4º grau. Então, você deve ficar alerta na sua prova. Se cair alguma questão com direito da personalidade, a primeira coisa que você tem que verificar é que se trata de direitos de personalidade relacionados à imagem. Se for relacionado à imagem, o rol é mais restritivo. Somente cônjuge sobrevivente, parentes em linha reta. Não fala em colateral até o 4º grau. Então, os direitos da personalidade, de forma geral, os legitimados são cônjuge sobrevivente, parente em linha reta e os colaterais até o 4º grau. Se for de imagem, 4º grau não entra. Um exemplo de violação da personalidade, de forma indireta, foi o julgamento ocorrido em 2006, o RESP 521-597 do Rio, que tratava do famoso jogador Garrincha. Alguns já conheceram, ouviram falar dele. Foi um grande jogador na época do Pelé. Um jornalista carioca, ele fez uma biografia dele e lançou o livro Estrela Solitária. Ele narrou toda a trajetória do jogador Garrincha. Em determinado capítulo do livro, ele cita que Garrincha teria o pênis avantajado.
Os lesados indiretos não gostaram. A ex-mulher do Garrincha, que era a Elza Soares, entrou com uma ação como legitimada indireta, tendo essa ação chegado lá no STJ. E o STJ confirmou que houve lesão indireta. Houve violação à privacidade. O ministro do STJ entendeu que estava sendo exposta a privacidade desse jogador. Teve que indenizar. Já sabemos, então, até agora, que o rol dos direitos da personalidade, vistos no Código Civil, são exemplificativos e não taxativos. Por exemplo, existem algumas leis que garantem o direito da personalidade, ou seja, não está no Código Civil. No caso, vamos citar a Lei 13.185, de 2015, que tem como objetivo combater a intimidação sistemática, conhecida popularmente como bullying. É um exemplo de que os direitos da personalidade não estão somente previstos no Código Civil. Agora vamos passar a analisar e classificar alguns direitos da personalidade, que estão relacionados com a integridade física, em que há proteção do corpo vivo ou do corpo morto. E dá também o quê? Da autonomia do paciente, autonomia de vontade dele. O artigo 13 do Código Civil, ele vai dizer que, salvo por exigência médica, é defeso, ou seja, proibido, o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou quando contrariar os bons costumes. O parágrafo único diz que o ato previsto neste artigo, ele será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Você deve ficar atento que quando fala que é defeso, isso significa que é proibido. Regra geral, nós não podemos dispor do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou quando contrariar os bons costumes. Não podemos. Mas isso não é absoluto. Observe que no início do artigo há uma exceção. Imagine que o braço de uma pessoa precise ser amputado, ou o dente ciso arrancado, ou ainda a pessoa precisa retirar o apêndice, e a mulher com problemas no útero precisa arrancá-lo também, retirá-lo. Existem dezenas de casos, todas essas situações são exigência médica, daí a exceção do início do artigo. Por isso, se cair na prova a seguinte afirmativa: é proibido dispor do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Se não trouxer a exceção, que é a exigência médica, essa afirmativa estará errada. Para completar esse assunto, o parágrafo único do artigo 13 traz outra exceção, que são os casos dos transplantes que devem ocorrer na forma estabelecida em lei especial, que é a Lei 9434 de 97. Essa lei traz algumas exigências, como a proibição de venda de órgão, o órgão tem que ser duplo ou regenerável, bem como outras exigências. Vamos até por aí? Artigo 14 do Código Civil fala da proteção do corpo morto e diz que é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Nesse artigo 14, nós vamos verificar que a disposição gratuita do próprio corpo ocorre quando há doação de órgãos pós-morte. Aqui não há nenhuma limitação. Podem ser doados todos os órgãos do corpo. Esse ato de disposição gratuita do próprio corpo pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Lembrando que se você morrer e fizer a declaração de que quer que seus órgãos sejam doados, deverá ser respeitada essa manifestação de última vontade. Agora, se não houver nenhuma declaração, após constatada a sua morte, será necessária a autorização dos seus familiares. Por isso, se você quer doar seus órgãos, deixe isso por escrito. Faça um testamento, avise a toda a família que é sua vontade e ela será preservada. No artigo 15 do Código Civil, nós vamos deparar com a autonomia do paciente, ou também chamado de livre consentimento informado. Acompanhe a leitura do artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida
a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Devia ser risco de morte, né? Esse artigo diz que você não pode ser obrigado a submeter a qualquer tratamento. Mas se você concordar, poderá ter que assinar um termo de consentimento informado. Isto é, o médico dará as informações ao paciente para que ele autorize ou não autorize a cirurgia. Ele não será obrigado a aceitar. Mas, se for caso de urgência, em que o paciente corre risco de morte, haverá necessidade de autorização? O posicionamento majoritário da doutrina é que não haverá necessidade do termo de consentimento informado. Já pensou, o paciente chega arrebentado no pronto-socorro, desacordado, vítima de um acidente, não tem que ficar aguardando algum parente autorizar ou ele acordar. O médico deverá proceder todos os meios para salvá-lo. Lembre-se de que o médico pode inclusive responder por omissão de socorro, caso fique aguardando algum parente chegar ou o paciente acordar, se for caso de urgência. Havendo situações, ele pode aguardar. Nós vimos até agora 3 possibilidades de proteção de integridade física. Está relacionada ao corpo vivo, ao morto e à autonomia do paciente, que tem que autorizar ou não uma cirurgia. Passada essa fase, vamos então agora para a tutela psíquica da personalidade, em que encontramos a imagem, privacidade e o nome. O primeiro artigo que nós vamos analisar é o artigo 16 do Código Civil, que está relacionado ao direito ao nome. O artigo 16 diz: toda pessoa tem direito ao nome nele compreendidos, o prenome e o sobrenome. Prenome pode ser simples ou duplo. Já o sobrenome identifica a origem familiar. Não há ordem obrigatória relativamente aos sobrenomes paterno e materno. Além de prenome, o primeiro nome seu, e o sobrenome, pode haver o agnome, que serve para diferenciar pessoas da mesma pessoa com o mesmo nome. Por exemplo, Júnior, sobrinho, neto, e são agnomes. O artigo 17 diz que o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponha ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. O artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. E o artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza de proteção que se dá ao nome. Só que uma observação: pseudônimo ou hipocorístico. Não confundir pseudônimo com hipocorístico. O pseudônimo é aquele utilizado apenas para atividades profissionais. Já o hipocorístico identifica a pessoa para fins profissionais e pessoais. Exemplos de hipocorístico é Lula, Pelé, Xuxa e etc. Diferentemente do pseudônimo, que recebe apenas a proteção do nome. O hipocorístico pode ser acrescentado ao nome, passando a fazer parte do nome. O nome pode ser alterado também no casamento, no divórcio, na adoção, cirurgia de transgenitalização, mudança de sexo. Isso aí pode. O segundo artigo que nós vamos analisar é o artigo 20 do Código Civil, que está relacionado à imagem. Isto é, as características que possam identificar uma pessoa. Temos no direito de imagem uma subdivisão, que seria a imagem retrato, a imagem atributo, que está relacionada à imagem da pessoa no lado social, isto é, relacionado à honra da pessoa. Temos também a imagem voz, que identifica a pessoa pelo timbre de voz. Algumas vozes são muito famosas, muito conhecidas, e uma delas é do famoso Lombardi do Silvio Santos. E também temos do Galvão Bueno, nós vamos ter a voz do Lula, algumas pessoas que já conhecem. No artigo 20, nós extraímos que para a utilização da imagem é necessária a autorização. Essa autorização tanto pode ser expressa, que venha a ser escrita ou verbal, ou pode ser tácita. Então nós teríamos aí a autorização. E se não houver autorização? Se não houver autorização da imagem da pessoa, ninguém poderá utilizá-la. E lembre-se de que quando falamos em imagem, está relacionado à imagem retrato, à imagem atributo e à imagem voz. Vamos ver o que diz o artigo 20. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias, a administração da justiça
ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento, sem prejuízo da indenização que couber se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. A gente percebe que em algumas situações é possível a dispensa dessa autorização, por força de lei ou por força da jurisprudência. O próprio artigo 20 do Código Civil diz que a imagem, se for necessária à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, não haverá necessidade de autorização. Outra hipótese de que não precisa de autorização são os posicionamentos que vêm sendo adotados na nossa jurisprudência. Um exemplo é a ação declaratória de inconstitucionalidade 4815, em que entendeu pela desnecessidade de autorização no caso de biografias de pessoas públicas ou famosas. No entanto, se houver uma lesão à personalidade, ela deverá ser reparada por uma ação indenizatória. Outra questão que não há necessidade de autorização é o direito de imagem, ou direito de informação das pessoas públicas se elas estiverem em locais públicos. Elas poderão ser fotografadas, filmadas. Isso ocorre também com as pessoas que estejam acompanhando elas. Se você sair de mãos dadas com uma pessoa famosa em local público e for fotografado, você não terá o direito à indenização pela exposição de sua imagem junto com essa pessoa famosa na mídia. Se a veiculação de imagem for para fins comerciais, aí sim, será necessária a autorização. E há um detalhe, nesse caso, pouco importa se é uma pessoa pública ou não. Para fins comerciais, tem que ter a autorização. Se não houver autorização, o lesionado poderá requisitar uma tutela específica para que seja paralisada a veiculação daquela imagem e ainda propor ação de indenização. Olha o que diz a súmula 403 do STJ. Independe de prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Nós temos o dano moral puro ou in re ipsa, e o que vem a ser isso? É o simples fato de pegar a imagem de alguém e veicular para fins comerciais sem a respectiva autorização. O dano moral puro ou dano moral in re ipsa é aquele que decorre da simples conduta, não importa aí a propaganda deu lucro ou não, se foi positiva ou negativa. Violou, usou a imagem da pessoa, vai ter que indenizar. Falamos da imagem, agora vamos finalizar esse bloco com a privacidade, que está prevista lá no artigo 21 do Código Civil. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Apesar do Código Civil dizer que é inviolável a vida privada, poderão ocorrer situações que irão mitigar essa inviolabilidade. Por exemplo, em caso de persecuções penais, poderão ocorrer quebra de sigilo bancário, poderá ocorrer quebra de sigilo fiscal, de comunicações. Temos aqui um verdadeiro juízo de ponderação de interesses. Para fecharmos esse bloco, será que os direitos da personalidade são aplicados a pessoas jurídicas? Para responder, vamos fazer a menção à leitura do artigo 52 do Código Civil. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. E a súmula 227 do STJ, que diz que a pessoa jurídica poderá sofrer dano moral. Exemplo, quando a pessoa jurídica é indevidamente cadastrada no cadastro de inadimplentes. Bom, espero que tenha gostado, espero que esteja fazendo os exercícios, não se esqueça de fazer os exercícios, porque somente com os exercícios você vai fixar essa matéria. Até o próximo bloco